Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Jailson Gomes, do canal Graça em Espírito, passando aqui para deixar mais uma mensagem da Palavra de Deus, né? Mensagem da Bíblia. Meu canal é novo, é um canal simples, mas é a Palavra de Deus, do meu coração para o seu coração. Quando você assistir meu vídeo, Deus vai tocar no seu coração, vai abrir a sua mente para o Evangelho da Graça. Se você ainda estiver no sistema religioso, se você não tiver, e às vezes você não está seguindo nenhuma religião e você dá prestígio, né? Assiste até o fim, eu convido você para assistir até o fim, para você pegar a mensagem, né, completa e você entender o significado da mensagem, né? Porque a palavra de Deus, ela mexe com o nosso entendimento, ela mexe com nossos pensamentos. Quando ela entra, que nós temos chamado, que ela entra no coração, ela mexe com a mente e gera curiosidade em nós, e nós vamos procurar mais, vamos buscar, vamos conhecer para saber qual caminho devemos seguir e seguir firme ali, né, do jeito certo, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados, eu peço vocês para se inscrever no meu canal, né? Se inscreva, compartilhe com os amigos, com os familiares, dá o seu like, né? E ativa o sininho aí para que quando eu postar mensagem, né, nova, o YouTube possa divulgar para chegar até você, né? Mais uma palavra de Deus. Então é isso, meus queridos. Eu vou deixar uma mensagem aqui, não vou me alongar muito, porque senão o vídeo fica muito grande, né? Mas eu vou ler aqui em Mateus 5, em Mateus 3, desculpa, 5 não, Mateus 3, a partir do versículo 1 até o 3. Mateus 3, capítulo 3, do versículo 1 até o 3. Fala um pouco de João Batista, né? Que João Batista foi escolhido para vir anunciar, preparar o caminho e anunciar a chegada de Jesus aqui na terra. Naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. João Batista estava pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e direitai as suas veredas. Então, João Batista veio para isso mesmo, veio para preparar o caminho de um povo, né, para receber o reino de Deus. E o reino de Deus ia ser chegado, né, e ele veio ali, né, preparar o povo através do batismo, né, através do batismo ali. Era um batismo simbólico, né, porque ali ele estava simbolizando o que ia acontecer com Jesus: morte, né, sepulcro e ressurreição. Era o que ia acontecer com Jesus para dar fim naquela lei. E João Batista ele pregava no deserto da Judéia, ele pregava, né, e ele dizia: arrependei, e aqueles que não queriam arrepender, ele perdia até a paciência e falava assim: raça de víboras, né? Mas aqueles que acreditavam na pregação de João e batizava, né, ele se salvava dos seus pecados, que o pecado era transgressão de leis, das leis de Moisés. Isso nós sabemos que o pecado sempre foi transgressão de leis de Moisés. Os judeus eles transgrediam a lei e por isso, né, eles eram pecadores. Porque na terra
não havia só os moradores de Israel. Não. Tinha os cananeus, tinha os jebuseus, né? E os egípcios, tinha vários povos na terra vivendo nessa época. Mas a lei mesmo veio para os judeus, foi depois de Moisés, né? Do Egito ali. Deus, para tirar aquele povo do Egito, Deus concedeu que Deus levanta Moisés, deu as leis para Moisés conduzir eles, né? Até a chegada do Messias, né? Até a chegada do Messias na terra, de Jesus de Nazaré. Que aquela lei, ela era nada mais um caminho, né? Um aio, né? Para conduzir o povo até a chegada de Jesus na terra. Mas eles transgrediam, porque até mesmo hoje nós temos muitas leis aqui no nosso país, eu não conheço um que consegue fazer 100%, né? Essas leis aí são lei do homem. A lei do homem a gente não consegue guardar 100%, imagina a lei de Deus, que era 613 leis, né? Que os judeus tinham que guardar e não transgredir, porque se transgredisse um, tropeçava no resto da lei. Então, quando João Batista vê Jesus, ele diga, eis que, né, o chegado o reino do céu, quando ele vê Jesus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o sistema religioso, eles falam que o pecado não foi tirado, né? Eles falam que o pecado não foi tirado. Pede os pecadores para se arrepender, né? Eles falam que a gente é pecador, é miserável. Eu fiquei no sistema 15 anos. E aquilo me gerava uma confusão na minha cabeça, porque lá está escrito que todos os pecados foi aniquilado na cruz. Mas aqueles pecados de leis, né? Transgressão de leis. Por que eu sou um pecador se não tinha nenhuma lei para mim? E aí isso me deixava grilado na minha cabeça, essa passagem da Bíblia. Eu ficava assim preocupado, meu Deus, está falando uma coisa ou essa Bíblia está errada? E eu pensava assim, ou esse ensino nosso aqui, estamos lendo uma coisa e pregando outra. Fiquei lá 15 anos. Uma coisa mesmo que eu era meio complicado era com os dízimos, né? As ofertas. Eu sabia que era errado, mas tinha que, né? A gente estava ali na frente do ministério trabalhando e eu era obreiro lá. Então, o pastor pedia para a gente tirar dinheiro do povo, pedir o povo, para pedir para o povo dar, para abençoar. E um dia ele falou para mim, você é muito tímido e não pode ser assim. Tem que pedir, se não pedir o povo não dá não, o povo tem que dar, né? Mas quando um irmão passava necessidade, a gente sabia que estava ali doente ou precisando de alguma coisa para fazer uma cesta, não era mexido naquele dinheiro que estava ali no cofre da igreja, não. Não, aquele dinheiro não podia mexer. Tinha que ir atrás dos irmãos para doar mantimentos ou mais dinheiro para poder comprar para fazer uma cesta básica, né? E isso me intrigava muito. E aqueles dinheiro que os irmãos doou, aqueles dinheiro lá dos dízimos, aqueles dinheiro das ofertas, das campanhas, por que aquele dinheiro não pode servir para isso? E isso me intrigou muito. E eu ficava assim, né? Um dia eu falei, não, deve ter alguém pregando alguma coisa que está de acordo com a palavra de Deus, né? Porque nós estamos vivendo agora uma obra totalmente consumada, porque nós já nascemos depois da cruz de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus entregou a obra para o Pai dele, né? Para o nosso Pai Celestial, que ele nos uniu a Deus. Então, depois disso, eu falei, não, eu vou procurar. Comecei a pesquisar na internet, aí no YouTube, eu vi que tinha uns irmãos pregando o Evangelho da Graça, né? E eu comecei a fazer comparação e vi que realmente era o que eu estava precisando de ouvir, né? Eu queria ouvir o que estava de acordo com a palavra depois da cruz. Porque Jesus, antes da cruz, Jesus veio, Jesus Nazaré, Jesus de Nazaré, né? Para tirar o pecado do mundo, mas do mundo judaico, né? Do mundo dos hebreus. É assim que eu entendi, é assim que está escrito. Jesus, ele mesmo disse em Mateus 5, e diz assim, ó, versículo 17, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não, vim destruir.
mas vim cumprir. Então, Jesus ele veio cumprir, o Jesus ele de carne e osso, né? Que Deus manda, ele veio e se fez carne, no ventre da Virgem, tem a história, todo mundo, né? Está na Bíblia, e ele nasceu, cresceu nos costumes ali judaicos, começou o seu ministério ali, né? Em Israel, mas a missão de Jesus mesmo era cumprir a lei e seus rudimentos, né? A gente vê que Jesus, quando ele chega, que ele começa o ministério dele, ele começa a ter dificuldade com os próprios doutores da lei, os escribas, né? Os doutores, os escribas lá do templo. E Jesus veio mesmo na graça, né? Na graça, Jesus veio ensinando eles, preparando eles para a graça. Mas por causa da lei, Jesus tinha problema com eles. Se você for ver, João Batista diz, João 1, fica entre o versículo 16 e 17, né? Ali, João fala, nós recebemos a plenitude da graça. Olha aí, nós recebemos a plenitude da graça, João Batista diz. Mas aí segue o trabalho de Jesus, o ministério de Jesus, né? A gente sabe, mas se eu for falar tudo aqui num vídeo só não dá, fica muito extenso. Mas vamos por partes. Ali em Mateus 27, onde Jesus é preso, ali já cumprindo, né, a profecia e cumprindo a lei, Jesus é preso ali. Quando ele termina, quando ele é crucificado, antes dele morrer, o que ele fala? Pai, está tudo consumado. Ou seja, Pai, eu terminei o que vim fazer aqui na terra. Está entregue. Aí ali ele entregou o espírito dele e morreu. E ali ele morreu. Se você for ler Mateus, a partir do capítulo 1, você vai entender. Você vai entender como está escrito lá. Que as Maria, né, Maria Madalena, outra Maria vai, né, ver o sepulcro no domingo de manhã, que era o fim do sábado, então já chega o domingo, eles vão, quando chega lá, encontra o anjo, e o anjo já fala, a quem vocês procuravam? O anjo já tinha tirado a pedra, sentou nela, né, e perguntou para elas, a quem vocês procuravam? A procura, Jesus, o crucificado, ele não está aqui, veja o lugar, e mostra, né, ali o lugar onde Jesus jazia ali. Então, até ali, quem procurava Jesus, Nazaré, acabou ali. Ali agora já levanta outro Jesus, o Messias, o Cristo, né? Não mais o Jesus de carne e osso, mas o Jesus em espírito, né? Que ele já tinha cumprido. Agora ele precisava, depois da morte, ele tinha que passar pela morte para acabar aquela lei, aqueles rudimentos de lei, e cumprir o seu ministério. A partir dali, já levanta Jesus, o ressuscitado, né? O Espírito, né? Ali não é mais carne e osso, né? Ele ressuscitou com carne e osso para mostrar as feridas, porque os seus discípulos não iam acreditar, né? Como teve muitos deles lá que não acreditaram. Mas eu vou ler aqui em Mateus 28, eu vou ler do 16 até o 20. Capítulo 28, Mateus capítulo 28, do versículo 16 até o 20, que fala assim: Partiram, pois, os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhes designara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Veja aí. Veja aí. Quando uns viu, adoraram, mas outros, quando viu Jesus, duvidaram. Teve dúvida, será que é ele mesmo? Como é que ele saiu? Ele estava morto. Como é que ele ressuscitou? É mais ou menos por aí. E Jesus já tinha preparado eles, durante a caminhada no ministerial, para quando isso acontecesse,
para eles ir para a Galiléia, porque lá Jesus já ia instruir eles, ensinar eles o novo evangelho, que não é mais aquele evangelho da lei, agora é o evangelho da graça. E isso aconteceu. E aproximando-se de Jesus, falou-lhes dizendo: Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E Jesus, quando ele se aproximou, Jesus falou: Olha, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha para ver aqui. Até aqui, Jesus estava ensinando eles batizarem, porque Jesus não já tinha vindo ainda. Jesus não tinha vindo destruir o templo, né? Como está escrito lá, que não ficava pedra sobre pedra, ainda faltava aquele templo ainda para ser destruído, que hoje lá só tem um muro das lamentações. No versículo 20, e ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Então, Jesus chamou ali, não era 12, mas era 11, porque 12 o Judas aconteceu que traiu Jesus, então agora Jesus tinha falado para eles irem para Galiléia, que lá Jesus já estava ressuscitado, Jesus já ia passar para eles um ensinamento, né? Agora como deve ser, né? Porque agora eles vão ter, porque eles não vão ter Jesus ali toda hora mais. E Jesus diz para os 11, né? Não foi para todos, não. Jesus diz lá para os 11. Está aqui, ó, ensinando, ó. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, daqueles séculos, né? Que ele estava vivendo, que aquilo ia ter consumação, ia chegar ao fim daqueles rudimentos. Mas ali, consumação do século, de todos os séculos dos judeus e dos hebreus, ali. Então, ali eles receberam uma nova doutrina, um novo ensinamento, né, que eles receberam. Mas o que acontece? Continuando o tempo, Deus está todo o tempo, né, o tempo todo junto de nós. Deus sabe o que está acontecendo, em onde você está, aqui onde eu estou. Esse mundo, meus queridos, não passa nada despercebido da presença de Deus, não passa nada despercebido, não. Deus está o tempo todo ao nosso lado. Muitas vezes nós somos ingratos, né? E não damos ouvidos. Ou muitas vezes nós somos ensinados, né? Uma doutrina, como vem na doutrina que a gente já vinha dos pais da gente, depois a gente conheceu outra religião, e a gente foi ensinado com todo o rendimento de lei, né? E mistura com a graça e vira aquela confusão. Você vê aí os irmãos aí do sistema, uma carne pura, você não vê nada espiritual, né? Para quem é do sistema sabe o que eu estou falando. Não vê nada espiritual, mais carnal do que espiritual. Aí Deus vem que aqueles discípulos, né, judeus, ia ter dificuldade com os gentios, porque eles vêm também de uma tradição, que você vai encontrar muita tradição ensinando o evangelho contra a nossa tradição. Você vai encontrar isso muito na Bíblia. Jesus viu isso, e Deus levanta Paulo, o apóstolo Paulo, né, a pregar para os gentios. Porque para os gentios não tinha leis. Os gentios, eles eram um povo errante, eles viviam sem lei. E os judeus, muitas vezes, não gostavam do gentio porque os gentios faziam o que acontecia com eles. A gente ia lá, brigava com eles, que nem o Império Romano, né? Acontecia, né, a destruição de Israel, como aconteceu várias vezes, por gentios, que não era o povo da promessa. Foi gentios que, né, uns reis que iam lá e às vezes Deus, para punir também,
permitia que vinham os reis, né? Vinha um rei lá, juntava 2, 3 e vinha e acabava com aquele rei de Israel, acabava com aquele reinado, depois o povo sofria. Essa história de Israel é uma história muito sofrida, mas por causa da desobediência deles, né? Eles foram muito desobedientes. Então, Deus conhecendo isso, Deus levanta Paulo, né, para pregar para os gentios, para pregar para todos os judeus e os gentios, porque na fé em Jesus ressuscitado, tanto faz grego, judeu, gentio, se tornam a mesma pessoa, se tornam um só. E Pedro disse assim, é necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei a visão e a revelação do Senhor. Ele fala assim, é necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei a visão e a revelação do Senhor. Ele teve a visão e a revelação. E ele volta e fala, conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se do corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço tal homem. Se do corpo ou fora do corpo, ou se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Ele foi arrebatado até o paraíso e ouviu coisas inefáveis, né? Então ele ouviu coisa que não tinha explicação. Então Paulo, foi o apóstolo dos gentios. E ele diz em 1 Tessalonicenses, versículo 2, capítulo 2, versículo do 1 até o 4, fala assim, porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã. Então, eles mesmos sabem, Paulo está falando para eles, porque vós sabeis, irmão, que a nossa entrada no meio de vós não foi vã, mas havendo anteriormente padecido e sido maltratado em Filipos, como sabeis, tivemos a confiança em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus em meio de grande combate. Está vendo? Ele teve dificuldade. Os judeus e os hebreus sabiam que ele foi levantado agora para pregar o Evangelho da graça. Mas toda vez que ele ia pregar o Evangelho da graça, ele tinha confronto com os defensores da lei. Né? Ele tinha confronto, porque o Evangelho da graça livra da lei. Mas quando os da lei ali, acostumados ali, ouvia a palavra da lei, eles achavam que era uma outra nova doutrina. E ali confrontava com Paulo. E aqui no versículo 3 ele fala, porque a nossa exortação não parece de erro, nem de imundícia, nem é feita com dolo, mas assim como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar. Então o Evangelho da graça ele não agrada a ninguém, não tem ninguém mais bom, menos bom, não tem aquele negócio assim de quando chega alguém lá eu vou falar, na igreja, que aquele alguém sabe, financeiramente bem sucedido, ou ajuda lá na igreja, dá os dias, dá mais dinheiro, aquilo ali ele tem lugar, né? É lá nas tribunas de honra da igreja. É nesse sentido que Paulo fala. Então, esse evangelho da graça ele não é para agradar ninguém, ele é uma espada que vai ali e divide, né? Entra no coração e atinge a mente. Esse evangelho da graça, Paulo fala que não é para agradar ninguém, mas é o evangelho que te salva, te liberta, né, da escravidão, ensina você viver em espírito e em verdade. E Pedro, ele falou disso, ele entendeu. Pedro, ele era um pregador também da graça, mas como ele era judeu, ele misturava. Muitas vezes ele teve problema com Paulo.
né? Ele teve problema. Quando você vai na frente, você vai ler e você vai entender que quando ele estava nos gentios, só como gentio, ele vivia como gentio. Mas quando aparecia alguém de Israel, lá do templo de Israel, que chegava ali, ele queria obrigar os irmãos a viver como judeu. Ele teve um probleminha com Paulo nesse sistema. Mas aqui ele deixou escrito uma coisa bem interessante, né? Aqui, segundo Pedro, capítulo 3, a partir do 15 e o 16, ele disse assim: E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele sabia que a sabedoria de Paulo não veio de Paulo, foi dada. E que Paulo escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dado. Então ali já sabe que o que Paulo tinha não era de Paulo, foi dado. E aqui ele não colocou, ele falando lá para os judeus, ele não colocou assim, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, mas quais há pontos difíceis de entender, e que os indultos inconstantes torcem com o faz também, com as outras escrituras, para suas próprias perdição. Então aqui ele está falando que o ensinamento de Paulo e as epístolas que Paulo escrevia nas suas cartas, as coisas duras de se entender, difíceis de se entender, é a graça, é o evangelho da graça, porque ele estava acostumado num sistema totalmente de lei, né? Nós também é assim, quando nós estamos vivendo aqui uma lei, quando o governo põe uma outra lei aí, tipo assim, criar uma CPMF ou uma outra coisa aí, nós já achamos ruim. Ou muda alguma coisa na lei de trânsito, nós já não costuma. Mas que coisa é essa, né? E a gente é mais ou menos nesse sentido. Quando Paulo chega falando que ali agora não era por lei, agora é pela graça, que aquelas coisas velhas já tinham passado, que Paulo chega agora tudo se fez novo em Cristo, se morremos em Cristo nós ressuscitamos e novas criaturas somos. Então ali, quando Paulo falava essas coisas, eles confrontavam, eles não gostavam de ouvir essas coisas, porque estavam acostumados a pagar preço, estavam acostumados a ir para o templo lá todo sábado, né, ouvir a Torá, né, ali no sábado. Eles estavam acostumados a não fazer nada no sábado, ficar dentro de casa, a maior parte deles, ou os doutores nem colocavam o povo para ficar em casa, mas eles mesmo cuidavam dos seus bens no sábado, né? Como Jesus disse, caindo no rio no sábado, no buraco, vocês tiram ou deixam, né? Jesus, sabendo que eles mandavam tirar, Jesus falou isso para mexer na ferida deles, né? Então, meus queridos, a mensagem é essa, né? Aí eu citei uns capítulos, uns versículos, a vontade é de falar de todos, mas como o vídeo fica muito extenso, né? Fica extenso demais, né? Chega a ser cansativo para você assistir, mas eu convido você a assistir do início até o final para você entender mais ou menos a mensagem, né? Então é isso. Aí nós hoje que já estamos vivendo, nascemos já com a obra toda consumada, tudo feito, lei já tinha sido, né, abolida, né? Rudimento de lei também, o templo lá em Israel já nem existe mais. Como a gente vai ficar num sistema aonde que ensina que você tem que pagar dízimo, que você tem que fazer campanha com envelope, né? Você tem que fazer, né, aquelas coisadas todas que ensinam no sistema da liga, eu não vou citar, que são muitas coisas. Se você pegar uma religião dessas aí tradicional e você ficar firme ali como obreiro, você vai ver tanta coisa que você vai falar, mas não está na Bíblia. Assim aconteceu comigo, né? E Deus me mostrou o caminho, eu
ora a Deus para que Deus mostre o caminho a você também, que não teve a oportunidade ainda de conhecer. Vai na sua Bíblia, procura, lê. Não tem, baixa no seu Play Store, seu celular, a Bíblia. Tem João Ferreira de Almeida, que é a mais usada, né? Corrigida, atualizada. E começa a ver, tem mais irmãos também que pregam, né? O Evangelho da graça. Graças a Deus que Deus tem levantado bastante gente, né? Ministrando a palavra da graça. Não estou eu sozinho aqui com uma nova doutrina, não, nada disso. Esse Evangelho da graça já vem aí, eu acho que, eu não sei a data exata, mas eu sei que já tem acho que mais de 2000 anos, né? Só que por causa do sistema, né? Por causa do sistema, Constantino, Lutério e vários outros aí, eles mudaram muita coisa. Eles mudaram muita coisa para atender às suas necessidades, né? Porque geralmente o homem, quando ele vê o Evangelho da Graça, não tirando nada de ninguém, tentando ensinar as pessoas a viver de maneira correta, amar a Deus, amar o seu próximo, que é isso que Deus ensinou. Amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. É esse sentido que é o Evangelho da Graça, que Paulo prega, que Paulo ensinava, que muitas vezes não era entendido, ou era entendido pelos judeus, pelos hebreus, mas não beneficiava eles. E assim é hoje. A religião, ela não gosta do Evangelho da Graça, porque não tem como tirar dinheiro do povo, porque mostra a luz da palavra, né? Mostra a luz da palavra, que não é aquelas coisas velhas já passaram. Então, meus queridos, eu convido você para estudar a palavra, buscar aí nos canais aí, depara com esse meu vídeo, assiste, né? E estudam, busca mais informação. Hoje está bom, graças a Deus tem o Google aí, né? Que você pode fazer várias pesquisas. Tá fácil. Naquela época, né? Não temos certo tempo passado aí, não tinha. Tá certo, a gente era obrigado a acreditar no que eles falavam. Nós era obrigado a engolir o que eles davam. Mas hoje não, graças a Deus, que as coisas estão mais fáceis, né? Para muitos. Tem curiosidade, vai lá, né? Pesquisa, vai na Bíblia, vê, faz comparação, vê em qual época você está vivendo, vê para quem foi escrito determinado, né? Determinado escritura na palavra de Deus. Porque a Bíblia, a maior parte da Bíblia é histórico, profecia, reis, né? Aquelas histórias de reis ali, Gênesis. A gente sabe que, né, que faz bem, não faz mal você ler, para você ter conhecimento. Mas o que serve para nós? O que serve para nós? O que nos ensina a nos caminhar nesse caminho, cumprir a nossa missão aqui na Terra? O que ensina? O apóstolo Paulo, através das suas cartas. Né? Ele está falando lá que Jesus cumpriu tudo, todo o rudimento de leis. E ele está falando também que a lei não era para os gentios, as leis eram para os judeus, para os hebreus. E através da morte de Jesus, nós fomos beneficiados na sua morte, na sua ressurreição. Que o véu daquele templo ali rasgou, abriu o caminho para todas as nações. Então é isso, meus queridos. Que Deus, né, toca no seu coração, ilumina a sua mente. E vamos procurar conhecer mais e mais da palavra de Deus. Eu agradeço muito, né, a atenção de você quando assistir meu vídeo, comentar. Que o nosso Deus possa iluminar a sua mente, possa estar com você o tempo todo, porque Ele está aí do seu lado, dentro do seu coração, está aqui comigo também. E agradeço muito. Fique na paz do nosso Senhor, graça e paz. Até um próximo vídeo.